Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui, conforme a Escritura ou à luz da Escritura, o que fazer para que seus olhos contemplem a formosura do Rei, ou o Rei na sua formosura, que ambos querem dizer a mesma coisa. Se você quer contemplar a formosura do Rei com seus próprios olhos, é só seguir o que aqui a Escritura vai exigir de cada um de nós. Isaías 33, versos de número 15, diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Percebe, queridos irmãos, alguém que deseja habitar nas alturas, ou reinar, ou ser eterno em glória com Cristo Jesus, primeira coisa, deve andar em justiça, falar o que é reto, que é ser verdadeiro sempre, mesmo que outros fiquem incomodados, mesmo que outro se sinta muitas vezes ferido, mesmo que outro muitas das vezes se sinta triste, chateado, porque a verdade muitas vezes incomoda. A verdade muitas vezes tem pessoas que não concordam com ela, mas a Escritura diz que quem quer habitar nas alturas deve andar em justiça, falar o que é reto e desprezar o ganho de opressão. O que significa desprezar o ganho de opressão? É não aceitar ser escravo. Tem muita gente que vive em meia escravidão para ter as coisas. Gálatas 5, a Escritura fala sobre isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, não se submeter de novo ao jugo de escravidão. Então, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Ou seja, a pessoa que não concorda com aquilo que é errado, a pessoa que não se torna cúmplice do erro de ninguém, que não aceita escândalo, discórdia, divisão, mentira, entre tantas outras coisas, que se afasta daquilo que sabe que é errado, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Aí diz assim: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Ou seja, esse alguém jamais terá necessidade alguma, porque o Todo-Poderoso suprirá esse alguém em tudo e em todas as coisas. As suas águas serão certas, ao final do verso 16, ou seja, jamais os faltará presença na vida desse alguém. Basta andar em justiça, falar o que é reto e não aceitar o ganho de opressão, não ser escravo das pessoas, não ser escravo de trabalho, porque infelizmente há muitas pessoas que não entenderam isso ainda. Tem gente que se torna escravo de pessoas, do trabalho, ou disso ou daquilo, é para conseguir as coisas. E não precisa nada disso. Se você for em Mateus, capítulo 6, versos 33, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus suprirá em tudo e em todas as coisas. Basta andar em justiça, falar o que é reto, falar a verdade. A verdade, como eu falei, às vezes machuca alguns, fere outros, outros se sentem incomodados, mas a verdade, falar o que é reto, nós devemos falar sempre, independente de quem está pronto para ouvir ou não, porque a verdade fará com que certas pessoas que andam contrário à verdade venham meditá-la, a refletir e entender que aquela verdade cortou na divisão da alma e do espírito, mas foi por bem daquele alguém próprio. A verdade muitas pessoas, queridos irmãos, infelizmente rejeitam.
Só que quando se trata de falar o que é reto, que é a própria verdade, se você parar e olhar pelos olhos do Espírito, você vai chegar à conclusão que, se falando a verdade, isso é zelo de Deus por nós. Isso é cuidado de Deus para conosco. Isso é bondade de Deus para conosco. Embora muitas pessoas rejeitem, mas a Escritura mostra aqui: o que anda em justiça, quer ser justo na presença de Deus, fala a verdade, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal, quer se afastar de tudo aquilo que você sabe que é errado, não ser cúmplice do erro de ninguém, não concordar com o erro de quem quer que seja, se afastar de tudo aquilo que você sabe que Deus se aborrece. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Teus olhos verão o rei na sua formosura, ou contemplarão a formosura do rei. Lembra que eu falei no início? Contemplar a formosura do rei, ou o rei na sua formosura, ambos querem dizer a mesma coisa. É simplesmente andar em justiça, falar o que é reto e, como disse aqui no início do 15, o que despreza o ganho de opressão, o que não aceita ser escravo de quem quer que seja. É o que a Escritura está ensinando. Diz aqui no 17: os teus olhos verão o rei na sua formosura, ou contemplarão a formosura do rei. É muito simples isso. Só andar em justiça, falar o que é reto e não aceitar ser escravo de ninguém. Esse habitará nas alturas, e os seus olhos contemplarão a formosura do rei. Então, o que fazer para habitar nas alturas e para que teus olhos contemplem a formosura do rei? Simples. Andar em justiça, falar o que é reto, que é falar a verdade, mesmo que outro se sinta incomodado, e não aceitar ser escravo do que quer que seja. Esse habitará nas alturas, e os seus olhos contemplará a formosura do rei, ou o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende ao longe. Tá, queridos? Então, que você possa entender que há muita coisa que depende exclusivamente de nós mesmos. Muitas vezes tem coisa que para nos acontecer depende de pequeno gesto da nossa parte, para viver o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a bondade de Deus, para que possa contemplar a formosura do rei, ou para que possa habitar nas alturas. Andar em justiça, falar o que é reto e não aceitar ser escravo de nada e nem de ninguém. Ser apenas servo de Cristo, estar a serviço do reino. Este habitará nas alturas e contemplará o rei na sua formosura, a formosura do rei, como eu falei. O pão jamais te faltará, como diz no final do 16. E as águas serão certas, ou seja, jamais te faltará a presença. Jamais te faltará a bondade. Jamais terás alguma necessidade, porque o rei suprirá cada uma delas. Basta que ande em justiça, fale o que é reto e não aceite ser escravo de nada e nem de ninguém. Assim contemplará o rei na sua formosura, como diz aqui: o pão não te faltará, jamais te faltará a presença, e habitará, nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, seja na eternidade, em glória com o Todo-Poderoso. Se você deseja viver tudo isso, ter a necessidade suprida, jamais te faltará a presença. Se você deseja, como diz aqui a palavra, contemplar a formosura do rei, habitar nas alturas com o rei, andar em justiça, falar o que é reto e não aceitar ser escravo de quem quer que seja, mas sim ser servo de Jesus Cristo, estar a serviço do reino. O pão jamais faltará, a presença jamais te faltará, habitará nas alturas e contemplará a formosura do Todo-Poderoso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.